Boa tarde, tudo bem? Como vão? Estamos em mais um episódio do nosso Pode Crescer. Eu e Mariana. Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, né? A gente sempre fala errado, a gente nunca sabe se a pessoa tá vendo isso de tarde ou não, mas enfim. O fuso horário é você que faz, né? E aí estamos aqui hoje, nós, psicólogas, né? A gente acho que nunca se apresentou, acho que só no primeiro episódio, né? Então, nós somos psicólogas, trabalhamos com a psicanálise, temos o nosso instituto de psicanálise, que é o Instituto Crescer. E dentro desse instituto, a gente resolveu que a gente gostaria de conversar. Das nossas conversas de cozinha, de corredor, a gente pensou, nossa, essas conversas poderiam ser televisionadas, né? Gravadas. Eu acho que seria muito legal. E foi assim que nasceu o Pode Crescer, né? Então, estamos aqui hoje com o Gabriel Kimura. Olá, Gabi, tudo Olá, bem? tudo bem? Gabi trabalha com a gente na recepção e é a pessoa mais jovem que a gente conhece. E para o tema que a gente precisa hoje, a gente precisa de uma pessoa jovem, né? E o tema, ele foi escolhido, né, digamos assim, porque nos atendimentos clínicos, Natália, eu só trabalho com crianças e adolescentes até 16 anos, né? E nos meus atendimentos clínicos, no geral, eu tenho visto uma adultização, mas não a adultização do Felca, tá? E eu tenho como provar que a gente falou sobre esse assunto muito antes. Eu tenho conversas de WhatsApp antes da publicação do vídeo do Felca, tá? Então não é cópia, não tô pegando a onda dele. Enfim, e aí a adultização, não no sentido de meninas nem sexual, no sentido de maturidade, para uma maturidade jovem que cognitivamente, emocionalmente não existe, eles não têm essa maturidade, mas querem usar termos e atitudes adultas na adolescência. E não dá bom, porque vira uma adolescência muito densa, entendeu? Muitas preocupações, muito pisar em ovos com 12, 13, 14 anos. E a gente queria discutir, assim, se é saudável, se não é, se é legal isso, se pode existir um meio termo ou não. Enfim, então essa é a discussão de hoje e esse é o nosso tema. E para isso convidamos a pessoa mais jovem que conhecemos, acima de 18 anos, e Gabriel. Então, sobre isso que falei agora. Você já passou por isso? Não? O que você acha? Você tem conhecido jovens aí com... Tu é menor, né? Mais novo, 18, 17, que tem trazido esses termos e coisas, por exemplo, vamos nos preocupar que não é não. Não que não tenha que saber que não é não, mas tipo assim, a ponto de gerar brigas e coisas catastróficas, assim, de perder amizades, né? E da amizade estar sendo muito densa, tá muito difícil fazer amizade, porque tem muitos termos em volta das amizades hoje. Eu queria saber como que é pra você, nas tuas amizades, se estão densas ou não, se estão leves, como eram na questão dessa adultização, porque eram amizades mais infantis. A preocupação era, quando que a gente vai passar intervalo junto? Será que a coxinha já aumentou o preço? Será, sabe, eram discussões do tipo, você tá botando no rádio a música que eu não quero ouvir, troca aí o cantor. E hoje já não são mais essas brigas, né? Mudaram muito. E aí a gente queria saber, assim, você já passou por isso? Como é que é pra você? Bom, eu nunca passei, assim, mas eu acho que desde que você me tinha me falado o tema, eu falei, nossa, realmente, assim, eu comecei a pensar um pouquinho sobre, e real, assim, parece que as pessoas têm, as crianças, né, até uma certa idade, elas tentam meio que, não sei se um mimetismo, né, pra tentar copiar, assim, os adultos e tentar se inserir um pouquinho tanto na bolha deles, quanto tentar... Será que é isso? É uma tentativa de encaixe? Eu acho que faz sentido, porque eu lembro quando eu era criança, eu sempre quis ser adulta, eu sempre quis crescer logo. Eu acho que é uma coisa natural da criança de querer crescer, de crescer adulto, até porque tem a questão de copiar os pais, de imitar, então, da menina pegar o sapato da mãe e sair andando, do menino pegar o boné do pai, tem muito isso, eu acho que isso é uma coisa natural de se acontecer, do processo de identificação e de... A gente sempre tá olhando a grama do vizinho é mais verde, né? Então, sempre aquela criança, quando a gente tá... Porque eu lembro que na minha escola, não sei se nas escolas daqui atualmente ainda são assim, mas os intervalos eram separados, divididos, né? Então, a galera pequenininha era no intervalo, os grandes eram no outro. Então, quando você tava na galera pequenininha, você queria crescer pra estar junto com os grandes no intervalo. Então, sempre teve essa questão. O que eu acho que atualmente tá diferente dessa configuração é o tipo de comparação. Porque antes a gente se comparava com a mãe e com a avó enquanto criança. E hoje a gente tem as redes sociais. E infelizmente eu sempre vou falar das redes sociais. Eu sempre vou trazer algum ponto disso. Porque eu acho que influencia muita coisa
na adultização e na forma como a gente está criando as nossas crianças hoje, que é muito através da rede social. Então, eu acho que as crianças atualmente estão se espelhando em coisas que elas veem na rede social, e daí a gente tem uma abertura muito maior do que elas podem realmente se espelhar. Mas eu acho que faz muito sentido isso que você fala. Sim, eu lembrei, assim, quando você falou da criança tentar se espelhar no pai, no caso, né, do menino. Eu tenho um irmão de 5 anos. Aí, de uns dias pra cá, assim, ele... Uns dias não, vai um tempinho atrás. Ele começou a querer passar o perfume do meu pai. Aí ele fica falando assim, não, quer provar esse novo aqui que eu comprei? Daí eles ficam testando, assim. Acho muito bonitinho. E teu pai assim. contribui com isso? Ele deixa... Isso é Sim, legal. Sim. É. Legal. Fazer barba também. Fazer barba. Sem barba, né? Não tem? Sim, Só sim. botar o... Fingir, né? Brincar, o pai colocar espuma também. Isso é muito legal, porque daí é até uma coisa winnicottiana, né? De Sim. dar base, né? Mostrar aos poucos, o mundo aos poucos. Então, eu acho isso muito legal, né? Mas daí do jeito saudável, Sim. né? Eu não sei que ponto que tá sendo não saudável. Onde será que tá acontecendo isso? Será que, beleza, tem a parcela das redes sociais, tem a questão do TikTok, que eu acho que é muito mais fácil você ter acesso a variadas coisas. Não que no Instagram não seja, mas eu acho que o TikTok ele é um pouco mais abrangente. E você teve isso? Teu pai fez isso pra você? Abriu esse caminho? Nossa, você não lembra lembro, disso? Mas eu acho que não, assim. Mas eu não sei se... É porque eu era muito mais apegado com a minha mãe. Ele também é muito mais apegado à minha mãe, também. Mas, assim, eu acho que melhorou bastante, assim, sabe? De uma criação pra outra, eu acho que ele conseguiu fazer coisas que ele não fez comigo. Mas Você acha que foi um caráter de aprendizado e de amadurecimento dele como pessoa e como pai? Foi. Com certeza. E em algum momento você fica triste com isso ou não? Não sei. No sentido de ter faltado. Você fala, isso aqui faltou comigo. Mas não triste da coisa, assim, sim, né? sim. Mas, tipo assim, só de dar uma comparadinha, assim. Sim. Já Isso pensei, sim. Mas, tipo assim, não, assim, de ficar triste, Não. assim, nossa, muito triste. Mas não, porque, tipo assim, nossa, pô, você não fez comigo. A ponto da gente perceber, Sim, né? sim. Meus irmãos falam muito isso pra minha mãe. Porque você não fez isso comigo. Porque ela não sei o quê. Porque você mima muito. Porque não sei o quê, não sei o quê. Mas é um lapso muito diferente, né? Eu tenho 20 anos de diferença dos meus irmãos. Minha mãe tinha 20, quando ela engravidou de mim, ela tinha 40. Então foram histórias bem diferentes, né? Mas tem muito isso, né? As maternidades, as paternidades. Mas eu acho que esse seria o ponto saudável da coisa. Né? O que eu fico pensando é o que não... Aonde que desvia. Quando que as crianças, os adolescentes de 12 anos começaram a pensar, nossa... porque teve uma situação assim de dar presente, que eu vi isso. De dar presente e o presente ter sido um problema muito grande. Porque o presente já quis dizer outra coisa, porque não sei o quê, já virou uma densidade, um presente. Então eu falei, mas gente, é um presente. Nossa, mas em que caso? É que eu não posso falar. Tá. Mas teve essa Sim. situação de ter ganhado um presente, ter enviado um presente, ter na verdade, a vontade de ter enviado um presente pra casa da pessoa. E daí acho que acabou não enviando, faz um tempinho isso já. Só que daí virou uma fofoca na escola, virou uma coisa. Por causa de um presente. E daí foi uma das coisas que eu fiquei pensando, eu falei, mas gente, mas quando que escalonou? Escalonou é bom, né? Escalonou desse jeito, assim, de um presente do tipo, olha, sinta-se bem, gosto de você. Sim, Virou uma... Nossa, mas por que você mandou esse presente? Você está invadindo a privacidade, você está invadindo o limite do não sei o que dela, porque não sei o que, ou não é não. Entendi. Entendeu? Aí eu fico pensando, falei, mas gente, mas que horror. E do jeito que tá, parece que é uma coisa normal. Não pareceu que era uma coisa da bolha. Pareceu que era o colégio inteiro, assim. É todo mundo, assim. Era tipo como se fosse tentando entender qual é o significado desse presente que foi dado? Era isso? Sim, e já entender de uma maneira como se fosse um abuso. Nossa. Entendeu? Foi uma coisa abusiva naquele contexto ali. E aí foi muito trabalho até entender o porquê que foi considerado abusivo, pra gente tentar ver os dois lados da moeda. O porquê foi considerado abusivo e ao mesmo tempo porque não foi abusivo. Enfim. Mas aí que tá, eu acho que a questão principal já é quando crianças já estão falando de uma questão de abusivo. Sim. De uma coisa que não é. De uma coisa que nem é, né? Uma coisa que nem é. Sim. Eu acho que um pouco também tem a questão dos pais permitirem algumas coisas, permitirem uma conversa. Tem muitos pais que às vezes eu percebo tratando essa questão, por exemplo, do namoro de uma forma ou muito tabu ou muito permissivo.
Tipo assim, tá bom, tem 12 anos, 11 anos, pode namorar, ai, que bonitinho, tá namorando. E não colocar esse limite também em relação a isso, né? Que daí permite com que as outras crianças ditem o que é certo e o que é errado, né? Sim. Na escola, por exemplo, nesse caso. Não sei se é exatamente o caso na família, não tô querendo dizer isso, mas assim, às vezes se a criança estivesse muito bem consciente em relação a isso, que um namoro na idade dela, ou um gostar na idade dela é assim, assim, assado, ela não ia permitir que os outros chegassem e falassem, não, mas você tá sendo abusivo. Abusivo por quê? Me explica. Né? Mas acho que a questão já está no crianças dessa idade, muito novas, falando sobre o que é abusivo. Aonde elas ouviram falar sobre isso? Sim. Onde que elas tiveram esse conhecimento? Da onde que veio? Rede social, né? Entendeu? Como que... Mas eu também não sei, mas eu chutaria, assim, se fosse pra chutar em algum lugar, seria provavelmente rede social também. Eu acho que é um grande problema no quesito, tipo assim, é muito do nada, né? E eu acho que ainda, cada vez mais, os pais estão abdicando da parentalidade e estão botando as crianças na tela, né? Eu acho que, tipo, desde cedinho, assim, e desde muito cedo, tipo assim, 3 anos. E não necessariamente a Bluey, né? Conhece a Bluey, o cachorrinho? Sim, Então, não necessariamente... Não a parte boa, né? Entendeu? Não necessariamente a parte boa, tipo Discover Kids, assim, um bichinho que vai ensinar coisas legais. Porque daí já entra YouTube, aí nem sempre é YouTube Kids, aí YouTube, às vezes, coisas do YouTube normal, né? Pode ser. Às vezes Netflix. Sim. Netflix, ter acesso a muita série. Né, séries que às vezes vão tratar dessa questão de sentimento, mas que seriam feitas, por exemplo... Eu vejo muito isso, sabia? Adolescente que vê coisa fora da... sim. Fora da faixa... Coisa. Porque antes a gente tinha o cinema, entendeu? Sim. Que se fosse Tinha, se a classificação fosse, tipo, sei lá, 14 e você tivesse 12, você não entrava, entendeu? Na minha cidade era cinema de rua, não era nem no shopping. Na época que eu começava a sair pra ir no cinema, assim, pra assistir filme. Ou você ia na locadora, que daí também tinha que ir com os pais e não permitiam. Ou era cinema de rua. Então, nossa, a gente tá parecendo muito pré-histórico que ele tá olhando pra gente. Achando não, mas eu peguei essa época. Tá socorro. Mas na minha época era assim, eu ia na locadora de sábado à tarde com meu pai e meu irmão pra escolher o filme que eu ia assistir, entendeu? Exatamente. Sábado, porque daí só devolvia segunda. Exatamente. Assim, dia de semana, você tinha que devolver no dia seguinte. Sim. Pois e daí tinha a área das crianças, entendeu? Você não podia pegar, ou se você fosse pegar... E a área do sex shop era uma ala é. proibida. Escondido, você não sabe. Você sabia onde era, você passava só olhando assim. Essa época eu não lembrava. Curiosidade. Pois Na época que meus pais iam bastante locadora, eu gostava também. Eu nem lembro quais filmes, eu acho que era aquele, tipo assim, sabe aquela outra versão do Carros? Acho que é Carrinhos o nome, que é inclusive uma brasileira que criou. É uma designer brasileira, eu acho. Que legal. Essa é uma informação muito É uma específica que eu não sei. animaçãozinha de carros, acho que é Carrinhos o nome. Daí é tipo assim, tipo carros, só que é tipo meio baixo orçamento, assim, sabe? Que bonitinho. Mas é bem antigo, vai. Tá, beleza, você tá desculpado nessa. Não vai olhar a gente assim. E daí, tipo assim, eu lembro de gostar também de... Mas eu era bem pequeno, né? Só me falava. Mas aí que tá. Nessa questão de locadora ou de cinema, ou se eu fosse uma classificação acima da idade da criança, o pai tinha que estar junto com o responsável, tinha que estar junto. E na locadora, o pai estava junto. Tá bom, você tem 14, você quer levar um filme de 18 ou 16? O pai está ciente disso. Agora, a Netflix, às vezes a criança, os pais não têm consciência, não ficam sabendo, não têm acesso a isso que a criança está assistindo. Então, aí a gente também tem um ponto muito importante de aqui que tá tendo essa discussão, né? Da onde que tá vindo. Porque criança, mano, com 14 anos, eu não ficava preocupada em discutir sobre a adultização, sobre, sei lá. Se o meu relacionamento com a minha amiga tá sendo tóxico, se eu tô sendo uma boa amiga. Esses conceitos, pra mim, não existiam. Não mesmo. A gente era bom amigo no sentido de assim, vou na tua casa, vou te ouvir um dia que tua mãe brigou, o que aconteceu? Era isso, mas a gente não tinha noção de, será que estou sendo uma boa amiga? Tipo, esse pensamento específico, entendeu? A gente era bom amigo da gente sentir que era. Não porque tinha uma tabela, um checklist a ser preenchido, entendeu? Sim. Então, não sei, pra você, as tuas amizades. Eu acho super tranquilo. Assim. Era nesse jeito, assim, Sim, de você saber que você tá sendo um bom amigo e não de você ter que preencher coisa. Porque você tá me ouvindo. Porque foi na minha casa. Porque perguntou da minha mãe. Check. Nossa, eu acho que eu nunca pensei nisso na minha vida. Viu?
Também. Assim, nunca pensei, mas eu acho que eu entendo as pessoas pensarem assim, mas num jeito normal, né? Não nesse sentido, tipo assim, precisar fazer certas coisas e porque alguém falou que precisa fazer desse jeito, eu preciso fazer desse jeito. Isso eu ouço também em terapia. Ah, porque a menina é amiga, então você tem que me contar todas as coisas. Você tem que me falar por que você não entrou no jogo aquele dia. Tipo, são obrigações, entendeu? Sim. Isso eu vejo bastante. E eu nunca tive obrigações com as minhas amizades. Sim. Também não. Mariana sabe. É o dia que dá, vamos sair, vamos não sei o quê, vamos jantar. E se não deu, também tá bom. Eu sei que eu não tô. Eu sei que ela não tá chateada, ela sabe que eu não tô chateada, então, tipo, tá tudo certo, sabe? Então eu acho que deveria continuar por aí, entendeu? As coisas. Sim, eu também acho. Então é um episódio meio crítica. Total. Mas eu, fazendo outra crítica agora, então. Eu vi ontem, inclusive, uma postagem. Uma professora fez uma postagem, tipo, com a foto de uma mão de uma criança, assim. Ela é uma professora de ensino fundamental, ensino básico, né? E ela era uma menina que estava simplesmente com alongamento de unha e esmalte. Uma menina de 5 anos que está passando por um processo de alfabetização com a unha do tamanho da minha. E ela estava falando justamente sobre essa questão de que a criança não tem ainda nem coordenação motora para pegar lápis, enfim, tá aprendendo sobre isso. Sim. Com uma unha alongada, grande, entendeu? Sim. O quanto também não tá se pulando, porque assim, eu não posso falar muita coisa, porque eu sempre usei unha grande, eu sempre fui no salão fazer unha. A minha avó pagava o salão pra mim, desde que eu tinha, sei lá, 12 anos eu ia no salão. Não, mas daí é 12. Exatamente. A gente tá passando, tá adiantando muito o rolê. 5 anos. E a criança não vai e chega e fala assim, mãe, eu vou lá fazer, já volto. Não, ela tem 5 anos, os pais permitiram. Sim. Criança com outra coisa. Outra crítica que eu quero fazer aqui. Criança muito pequena com cropped. Nossa. Acho que não precisa nem elaborar, né? Não precisa. É uma crítica muito grande. Eu passo nas lojas e eu vejo... no manequim já me dá um ciricutico aqui, entendeu? E eu acho que é muito desse processo da criança se identificar com o que é do adulto, que é normal. E eu sei, desde pequena, sempre gostei de usar salto. Pegava o sapato da minha mãe, queria sapato de salto. Minha mãe olhava pra minha cara e falava assim, não, você não é adulto. Então, tinha uma pessoa pra falar um não. Eu acho que falta um pouco agora a questão do não, porque a identificação vai ter mesmo. Desde pequeno vai ter identificação. É bom que tem, é natural que tem. Sim. Exatamente, só que também é importante que tenha uma pessoa pra falar não, porque daí começa com 5 anos fazer alongamento, usar cropped, usar saltinho, com 5 anos de idade, quando tá antes do ensino médio, quando tá com os seus 12 anos, uma que já vai querer fazer cirurgia plástica também, né? Porque se começou a fazer alongamento com 5, com 12 vai estar fazendo transplante de mão, né? Porque a mão não é fina demais, sei lá. Mas, não sei, pode inventar, já estão tirando costela? Que? Não, mas essa é antiga. Essa é antiga? Sério? Mas por quê? Tira a costela pra pra ficar mais magra. Tem isso, entendeu? Eu vou precisar tirar tudo. Tudo certo. Mas até me perdi no que eu tava falando. Do quanto a gente tá trazendo pra infância, não apenas temas adultos, mas estéticas. Estéticas também. Exatamente, isso mesmo. Daí, com 12 anos, além da questão de estética, já tá entendendo como que funciona, por exemplo, a amizade dos pais, que às vezes também não é muito saudável, e trazendo isso pra si, cobrando coisas dos amigos, às vezes de relacionamento também. Eu, atendendo adolescente, acabo vendo muito essa questão dos relacionamentos. Quando o adolescente já está em uma relação, em um namoro, alguma coisa assim. De tratar aquilo como se fosse a única relação que vai ter na vida. E querer ter uma maturidade muito grande. É importante, de certa forma. Mas também é um pouco perigoso, porque às vezes eu vejo alguns adolescentes querendo ter conversas com namorados, que são conversas de adulto, assim, que casado tem, sabe? Por um lado, eu fico um pouquinho orgulhosa, tipo, tá bom, você tá conseguindo se comunicar, é ótimo, mas às vezes é uma comunicação adulta demais.
E eu fui pra começar, gente, com 12 anos, com um namorinho de 12 anos. Qual que é o grande problema, assim, que você precisa conversar? Sim. Tanto assim, sabe? Então, acho que também tem essa questão de trazer conteúdos que são muito adultos pra uma idade que não faz sentido. Cronologicamente, biologicamente, de desenvolvimento. Porque daí a gente acaba perdendo um pouco tempo, né? Porque quando chegar na idade disso, com seus 20 e poucos anos, qual vai ser a graça? Não tem graça. Sim. Não vai ter mais graça, porque você já viveu tudo isso. Lá atrás, em 10 anos, sem desenvolvimento, você já viveu tudo isso. Então, qual que vai ser a graça? O que você vai fazer pro resto da vida? E daí a gente tem a satisfação dos adultos também, né? Mas daí esse é outro tema. Acidentes. Agora uma pergunta, bem entrevista de frente com o Gabi. Você já passou por alguma situação que tua mãe falou não ou teu pai falou não e você quis muito fazer? Tipo isso, tipo do sapato da mãe que a gente põe. Você já passou por uma dessa? Nossa, eu tenho que pensar, porque faz tempo que eu não... Deixa eu pensar. Qual era a coisa de criança que você mais achava legal fazer de adulto? Eu acho que eu nunca quis, assim, nesse sentido, assim, de querer muito ser adulto. Eu só pensava... Olha, gente, ele é um jovem saudável. Uau, vamos tirar foto. Eu pensava, tipo assim, eu queria não ter que... Acho que a coisa que eu mais queria era, tipo assim, não ser adulto pra não precisar ir pra escola. Acho que era a coisa mais absurda que eu queria. Era, tipo assim, nossa, eu quero sair logo dessa desgraça. E daí era isso. Mas eu acho... Ixi, boa pergunta. Vou falar uma coisa muito superficial. Corte de cabelo. Isso pensando em mim, meu sonho era ter cabelo colorido, meu só podia fazer mechinha no máximo, assim, nunca era permitido. Então. Eu acho que eu já pensei em colocar brinco. E daí eles falaram assim, não foi um não, mas foi tipo assim, eu acho que não ia ficar legal. Nossa, seus pais são muito fofos. Ia falar umas coisas assim, acho que não é muito legal assim, melhor não, tenta pensar um pouquinho depois, falava essas coisas. Aí daí eu falava assim, tá bom. Daí eu já entendi que eu acho que não... Eles não queriam, daí eu falava, então tá bom. Eu não insistia muito. Apesar que do brinco, eu tenho uma crítica pessoal do brinco. Eu acho que tem que deixar o brinco. Porque você tira e fecha. Sim. Entendeu? Agora, fazer tatuagem com 15, já não acho legal, porque é permanente. Agora, brinco, tudo que é de furar e que se você tira, cicatriza, acho que tem que ter experiência mesmo, sabe? Tipo, vai lá, põe o brinco, se olha no espelho aí com o brinco, não gostou, vai ter que ficar pelo menos um mês. Porque eu também sou malvada. Você quis, agora você vai ficar um mês com o negócio. Vai esperar cicatrizar, nada de chorar a hora que for colocar. Você tá me infernizando pra pôr, vamos pôr, eu levo, eu pago, vou escolher brinco junto, você é a melhor amiga. Mas também você vai aprender a ter responsabilidade, vai ter que limpar, vai ter que cuidar. Sim. E vai ficar pelo menos um mês. Se você viu, teve experiência, viu que não vai ser legal pra você e você quer tirar, tudo bem, serviu de aprendizado, tudo na vida é um aprendizado. Quantas vezes a gente não vai, não erra e volta atrás, né, como adultos, então a gente tem que permitir as crianças, adolescentes a fazerem isso. Mas com a responsabilidade, não achar que as coisas são tipo, não quero, vou largar, não preciso mais. Sim. Achar que a vida é fácil desse jeito, entendeu? Mas ainda seus pais foram muito assertivos. Nossa, demais. Por isso que ele é um adulto saudável. A gente recebe dinheiro pra ensinar isso pros pais das crianças. Realmente. Porque a minha mãe, eu falava que eu queria fazer segundo furo. Ela não vai fazer e pronto, fica quieta, não vai falar mais isso. Entendeu? Isso foi diferente. Minha mãe queria que eu fizesse segundo furo. Porque minha mãe tem, né, alguns. Aí ela que me levou em todos pra fazer. Quando eu fiz as tatuagens, eu fiz acho que fiz com 19, então foi ano passado. Daí, tipo assim, eles falavam muito, pensa bem, se você gostou mesmo, tem certeza que você vai fazer? Daí eu falava assim, tenho, mas eu por esse você contou pra eles? Ficavam... contei sim. Antes de fazer? Sim. É porque eu só chego com a tatuagem nova. Não, eu também. Quando eu fui fazer a minha primeira, eu tinha 24 anos, meus pais não queriam deixar. Não queria. Só que daí eu fiz uma homenagem pro meu avô, daí eu cheguei pro meu pai, não queria. Ele falou assim, não vai fazer. E eu, tipo, é uma homenagem pro seu pai dele. Então tá bom. Assim que eu convenci ele, porque senão... Sim. Com 24 ele nem manda mais em mim, ele tava querendo mandar. Então... Entendi. E daí eu fiz... O que eu tava falando? Eu fiz...
E daí... Você falou do brinco e da tatuagem, que eles falaram, então, tem certeza, tem certeza? E eu acho que por isso eles perguntarem, nossa, tem certeza, não vai se arrepender depois, não sei o quê. Eu fiquei, nossa, imagina se eu me arrependo. Daí eu fiz, daí até hoje, eu sempre olho e falo assim, tá aí, eu nem ligo. Vira parte da gente. Sim, eu só não olho tem e falo como assim, achar ó, que é um erro. um cachorro. E eu também acho muito legal da tatuagem, porque é uma coisa que marca o momento da vida que você tava. Sim. Ah, mas eu não tô mais nessa fase de cachorro. Não interessa. Existiu um Gabriel que esteve, Sim. né? E é muito legal que a gente respeite as nossas próprias fases. Eu acho isso muito legal. Tem gente que crucifica, né? Ah, mas eu era assim, nossa, que horror nada. Tá bom, você passou por isso, tá ótimo, né? Enfim, mas voltando pra questão de... Então, mas aí é uma coisa que eu acho bem interessante de pensar. Você vê muitos adolescentes, atualmente, querendo fazer tatuagem? Nossa, eu não Você convivo vê? muito com adolescentes, no geral, mas... Antigamente era mais, não É. era? Na sua época. Quantas amigas suas fizeram tatuagem com 15 anos? Então. Nossa, então, quando eu tava no ensino médio também, tinha um monte de gente com tatuagem. Tinha? Tinha, Eu vejo muito pouco atualmente. Eu não tenho paciente com tatuagem. Eu também não. é verdade. Eu também não. Eu acho que a questão da tatuagem se modificou muito. Antes, a nossa geração, eu acho que era muito mais de querer fazer tatuagem, fazer várias tatuagens, enfim. Atualmente, eu acho que não tem mais. Igual a questão do álcool. Na nossa época, a partir das festas de 15 anos, sempre tinha álcool. Hoje em dia, não tem, mas porque as crianças, os adolescentes, não têm vontade, não têm interesse de beber. Com 15 anos, assim. Eu percebo muito isso. A geração atual, ela não tá mais bebendo da mesma forma. Tá muito mais uma questão de fitness. Agora, quantos adolescentes você vê indo na academia? Nossa. Muito, odiava. Quando Nossa, eu tava toda no vez. Jardim, todo dia, eu parei de ir no horário da tarde porque o pessoal saía do colégio e ia treinar à tarde. Toda vez que eu vou pra academia ali depois do horário daqui, tem tipo assim, e tem gente muito, e tem umas crianças ainda. Tem. Tem criança. Tem Isso criança que eu também. Isso é percebi outra coisa que eu uma fico vez, bem eu falei, irritada. nossa, tem uma criança, era tipo assim, um menininho que eu chutaria assim, tem uns, no máximo uns 10, Nossa Senhora. fazendo academia. Eu falei, meu Deus. E tem uma placa escrita na academia assim, proibida criança. Pois Permanência de criança nesse local. Eu falei, eita. Então, ele tá se transformando. E daí, ao mesmo tempo que a gente vê a questão de conversas, de assuntos, de pensamento, linhas de pensamento muito mais adultas atualmente, questão também de, por exemplo, de fazer cílios, unha, atualmente é muito mais dos adolescentes do que antes. Até porque antes nem tinha isso, mas tudo bem. Mas questão de tatuagem, por exemplo, coisas mais permanentes. Talvez porque se tornou comum você ter tatuagem com, sei lá, 15 anos. Era um pouco mais comum, então você não tava mais quebrando muitos tabus, assim, será? Será que a gente que faz tatuagem hoje é cringe? Será? Será? Nunca ouvi isso. Eu ia chutar que era o pessoal que falava que era clean girl, né? Ai, clean girl, tá na É. estética, clean girl. É verdade. Também Estaria isso. É verdade. Pode ser, tá se transformando. Mas falando isso de academia, sabe o que eu lembrei? Uma coisa que a gente pode verificar também? Vocês notaram que cada vez tem mais meninos, meninas também, mas eu acho mais fazendo a relação com a academia, mais meninos de 16, 17 que tem cara de 20. Sim. Tipo, uns meninos muito grandes. Sim, eu já Que vi você olha também. e fala, mas não tem 17, mas nem aqui nem na China. Sim. E o menino tem 17. Tipo, de musculoso, assim, de já estar preocupado, de já Sim, tomar sim. whey com 16 anos, que não sei o quê. E as meninas também. Você olha umas meninas, a Melody. Lá vai eu levar processo. A Melody. Não, gente, pelo amor de Deus, eu vou falar bem, ela é maravilhosa, tá? Não, mas ela é maravilhosa. Mas ela é o exemplo de menina que não parece que tem 18, ela parece que tem 22, 23. Entendeu? Mas eu acho, eu considero que seja também da beleza dela. Ela tem um rosto muito bonito, ela é Mas a muito Melody bonita. Tem 18? Ela tem. Pra mim ela tinha, sei lá. É porque desde que eu ouço falar dessa menina, parece que ela tem. Ela sempre tem teve a 10 mesma anos, idade, de repente ela tem 18. Mas é quase a Maísa também. É que a Maísa não entra na questão de maromba, de academia, que nem a Mas a Maísa a gente viu crescer, A Maísa não viu crescer, sim. entendeu? A Melody, ela teve, eu acho, né? Ela teve um infantilzinho da época dos falsetes, lá 2013, 2014. Vocês lembram da época dos falsetes? Aí pum, adulta. Foi.
né? Tipo, teve um salto. A Maísa não, a Maísa ela foi um pouquinho mais, nas etapas, né? Sim. Mas não é crítica, não me processa. Tô falando que você é linda. Tá? Que você tem um rosto lindo, adulto, que combinaria com uma maquiagem adulta, e acho que por isso que facilitou a imagem ser mais adulta. Enfim, mas disso de meninos, eu tenho notado muito. Sim, eu também. E eu tenho dó, eu morro de dó. Eu tenho vontade de pegar no colo e falar, calma, vai ter um momento. Quando você chegar nos 30, você vai estar precisando ir pra academia. Sim. Agora, aos 17, você come seu McDonald's, tá tudo bem, você não precisa fazer dieta. Sim. Tomar whey, entendeu? Ter o dia do lixo. Todo mundo 17 anos, todo dia é o dia do lixo, você comer porcaria. Você entendeu? é o lixo. Você é o lixo. Entendeu? Eu tenho dó, nossa, eu morro de dó. Porque tá pulando tanta etapa. Sim. E eu acho que isso a gente vai cobrar muito lá no futuro. Quando essa galera for adulto. Eu acho que a conta vai chegar pra sociedade. Qual você acha que seria uma das consequências? Questão de responsabilidade, porque a gente vê, por exemplo, crianças que querem fazer alongamento, ter unha, conversar essas coisas, só que não quer arrumar cama. Uhum. Não quer cuidar do cachorro. Não quer ter responsabilidade de adulto, que é a parte bonitinha. Então, questão de responsabilidade mesmo. E eu acho que é questão até de mercado de trabalho mesmo, de querer só o lado bonito da vida adulta, assim, ou ser adulto pra não precisar ir pra escola. Só que você não vai pra escola, você trabalha, sim, né? Você tem conta pra pagar. Então, você não vai conseguir manter uma rotina, às vezes, trabalhando e mantendo uma casa, de ir na academia e ser bombado desse jeito. Entende? Então, eu acho que, além da questão do tédio, porque se com até 18 anos você já fez tudo que tinha disponível pra se fazer, depois a vida vai ser um tédio. E daí você vai buscar cada vez mais coisa. O princípio do prazer vai, pulsar, vai ficar latente aí. Porque cresceu a base do princípio do prazer, sem ter o princípio da realidade aí. Então, com 18, que a vida já tende a ficar chata, ficar mais monótona. Porque essa é a vida real, essa é a vida adulta, é a rotina de trabalhar todos os dias, de voltar pra casa, de arrumar a casa, de lavar roupa, de fazer comida. Final de semana, quando você sobra um tempinho, você faz alguma coisa. Essa é a vida real adulta. Agora, se até os 17 anos você já fez, 18 anos você já fez tudo que você tinha pra fazer, quando é o momento certo de você viver as coisas, de, por exemplo, de você ir viajar... E viajar com as amigas, porque na minha época, gente, o auge era 18 anos e ir pra Porto Seguro na formatura. Agora a galera vai todo ensino médio, primeiro colegial, já tá indo viajar com os amigos. Uhum. Isso é legal com 20 e poucos anos, que você tem responsabilidade. Eu nunca viajei com amigos? Eu também não. Nunca tive essa experiência. Então, mas aí que tá. Hoje, se você quiser, você ainda consegue fazer isso. Cabe na sua rotina. E talvez, se você realmente tem esse interesse, você vai porque é legal, você vai descobrir como que é. Agora, se você já tivesse vivido isso com 15 anos, qual que seria a graça de viver isso agora que você tem o dinheiro pra gastar com o que você quiser, não é o dinheiro dos seus pais. Você pode ir decidir quantos dias você vai ficar, enfim... É diferente, então eu acho que a vida vai se tornar muito mais tediosa, porque tudo que tinha disponível já fez, e a busca por mais adrenalina, por mais coisa pra fazer, vai ser muito maior, e daí talvez muito mais prejudicial, né? Porque daí a gente vai fazer o quê? O que a gente tem de busca, e a adrenalina talvez seja um pouco mais perigosa, né? Pra você alcançar esse princípio do prazer de antes. Então eu acho que esse pode ser. O que Gabi acha de uma consequência? Nossa. Eu tinha pensado, quando a Mari tinha falado dessa coisa de tédio, eu pensei bastante. Eu falei, nossa, realmente deve ser... Mas a gente só vai ver no futuro, né? Quando o pessoal começar a crescer. Mas eu acho que... Eu só consegui pensar na causa, que é o neoliberalismo. Só consegui pensar nisso. Daí, sei lá, eu acho que... Poxa, essa necessidade de a gente estar sempre em movimento, né? Que é uma questão da neoliberalismo também. Daí tá atrelada bastante, eu acho, no pessoal querer ficar mudando, querer estar sempre um pouquinho mais à frente, tá sempre crescendo e ter que estar em movimento, né? Sim, sempre comprando alguma coisa, né? Também. Sim. Sempre o primeiro a participar da nova trend, sempre o primeiro a... E às vezes nem quer, né? Tá só indo. Isso eu vejo muito em comentário do TikTok. É que eu sou uma leitora assídua de comentários. A gente já descobriu sobre isso. Eu tenho um vício.
E aí, eu sempre vejo os comentários. E eu sigo muito blogueiro, o pessoal de TikTok que tá começando. Que eu amo. Ai, isso tem outra coisa que eu sou viciada, em pessoas que estão começando. Porque é muito fofinho, muito bonitinho, sabe? E eu juro pra você, tem uma menina no TikTok, ela dança, ela tem 11 anos. E a dança é dança infantil, não é dança sexualizada. E eu adoro ela. Adoro. Sempre eu deixo um comentário e falo, que linda você dançando. Sempre deixo um comentarinho pra ela. E sempre tem umas outras menininhas deixando também um coraçãozinho e tal. E aí dá pra ver como ela fica feliz com isso, sabe? Eu amo. Mas daí, falando que eu quero falar disso, vai nos comentários, por exemplo, de uma pessoa que tá mais ou menos em ascensão, por exemplo, chegando aí em 1 milhão, 500 mil seguidores. Abre os comentários, porque quando tem, tipo, 30 comentários, sempre vai ter aquela pessoa, primeira! Sim, eu acho isso muito estranho. Desde sempre, assim. A pessoa fica esperando a outra postar pra falar que ela é a primeira a comentar. Nossa, isso tem desde os primórdios do YouTube, assim. Ah, é? Desde a época, tipo assim, que tinha... É porque eu sou bastante de jogar jogo, né? Daí a gente via gameplay, assim, do pessoal jogando e era sempre assim, tipo assim, nem fazia sentido, nem era, tipo assim, de blogueiro, sabe? E era tipo assim, o pessoal comentava, primeiro, não sei o quê. Eu ficava tipo, nossa, pra quê, sabe? Competição, né? Eu não consigo entender. Enfim, eu também não. Mas a conclusão que tiramos hoje é, como tudo na vida, como tudo na psicologia, a resposta é, depende. E normalmente depende de muitos fatores, né? Então hoje a gente viu que, para esta discussão, na nossa cabecinha de hoje, dia 15 de agosto de 2025, do que a gente conseguiu pensar e construir junto, pensamos que tem influência da família, tem influência de rede social, tem influência de uma vontade de identificação desenfreada com a vida adulta e possível tédio, né, como consequência aí um possível tédio e busca por outras coisas, por exemplo, até vício, né, até indo pra parte perigosa, né, vício de compras, vício, drogas, bebida, enfim, bebida a gente viu que nem tanto, mas a gente tá vendo também uma leva de fisiculturistas novos e, né, então talvez aí pra quem tá levando, não que fisiculturismo seja extremo, não é, amo, né? Mas, tipo assim, para quem leva ao extremo, né? A gente pode ver aí limites que estão sendo ultrapassados, né? E que pode ter essas várias fontes de... né? Esses caminhos aí até que chegue nessa geração que tá vindo, né? Que a gente tá vendo que tá sendo tão diferente, que a gente trouxe, né? Toda a nossa temporada aí foi a respeito de Gen Z, né? Que foi as consequências, né? O que tá acontecendo, da onde vem, né? E esse foi mais um pedacinho do nosso quebra-cabeça. Então, estamos chegando ao fim de mais um episódio do Pode Crescer. Espero que vocês tenham ficado com a gente até o final. E cada coisa aqui que a gente falou tenha surgido uma pulguinha atrás da orelha aí de vocês. E aí, espero vocês, né? Estamos indo aí para o nosso quinto episódio. E continuaremos nessa questão, né? Do crescer e o mundo, né? O Pode Crescer e o Mundo e a geração Z e tudo que tem vindo, né, que a gente pode falar em relação ao mundo nessa primeira temporada. E fiquem ligados no nosso próximo episódio. Um beijo. Beijinhos. Obrigada, Gabriel, por ter participado. Obrigado por ter convidado. Está livre de nós agora. Então é isso. Tchau. Tchau, tchau.